Amém. Se assente, querido, querida. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 a 9. Que bênção. Não me esqueço de agradecer a você por você estar aqui, cultuando a Deus com a gente, né? Isso é muito, muito, muito bom. Segunda Timóteo, capítulo 3. Estava conversando com um pastor amigo, rapidamente, trocando mensagem, que é pastor lá em Fortaleza, que também é uma cidade que está sendo castigada, né, nesse tempo aí, e ele fazendo seus protocolos de final de ano junto com a sua igreja. E eu falei, olha, eu já vou para o culto para pregar 2 Timóteo 3. O tema é tempos difíceis, né? A gente que está vivendo esse tempo, a gente acha que só esse tempo é difícil, né? A gente se esquece de que na história, além de outras pandemias, obviamente, mortandades, guerras, embora os números realmente são exorbitantes, né? Por exemplo, já morreram mais americanos pelo Covid do que nas últimas guerras, né? Mas o pior vírus, amados, é o vírus da incredulidade. É o pior vírus. Falei essa semana com alguém e até me esforcei para ser o mais compreensível possível, né? A gente se esquece de que o vírus da incredulidade, ele mata a nós, mata as pessoas que estão do nosso lado, cega os nossos olhos para realidades espirituais, né? O incrédulo não é aquele que não acredita que Deus existe, né? Esse é o ateu. O incrédulo é aquele que é contra a fé que um dia ele professou ter, né? Eu não quero chatear você, mas o prefixo in é contra. Credulidade vem de credo, fé. Então é você é contra a fé. O incrédulo é alguém que já teve fé, né? Ou que tem fé de alguma forma, mas ele nega. Ele nega. Ele é contra a fé. E a gente está vivendo um tempo, amados, de incredulidades, no plural. São muitos os pastores que a gente vai conversando, a gente chega à conclusão juntos que, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de apostasia. O que é apostasia? É um período onde as pessoas estão abandonando a fé. Abandonando a fé. Por exemplo, eu tenho feito contatos com membros da igreja que estão afastados, e alguns deles são solícitos, agradecem, marcam um horário para a gente conversar, orar. Mas tem muita gente que virou as costas mesmo. Isso é uma realidade próxima. Se a gente for ver isso em tantos outros lugares, é fato. Essa pandemia revelou o coração das pessoas. Não é que a pandemia afastou, não. Ela revelou o coração das pessoas. Por isso que quando a gente lê um texto como esse, a gente está vendo a nossa realidade presente. Esses últimos dias aqui é só um modo de dizer do período que compreende a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição e a sua segunda vinda. Esse grande período chamado últimos dias. E você vai ficar assustado com aquilo que você vai ler aqui, embora eu acredito que alguns até já leram antes, não é? 2 Timóteo 3.
Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. A ordem de Paulo a Timóteo e a todos nós nesta noite é: afasta-te também desses. Porque entre eles, é um grupo dentro do grupo, né? Estão que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. E se a gente só ficasse no 8, amados, eu iria para casa com a cabeça desse tamanho, muito triste, né? E você também. Mas vamos lá, tem um santo mais aqui. Uma santa conjunção adversativa, né? Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Você pode dizer amém? Na tela, João, a grande ideia, por favor. Deus nos chamou para sermos fiéis neste tempo de apostasia, proclamando a sua palavra sem temor. Deus nos chamou para sermos fiéis, amados. Quando eu pensei nesse texto, logo me veio à mente, rapidamente, aquela parábola que Jesus conta em Mateus 13, 24 a 30, de um homem que semeia boa semente no seu campo. Estão comigo? E aí, dormindo os homens, veio o inimigo e semeia joio no meio do trigo. E quando a erva cresceu e frutificou, aparece também o joio. Você já viu joio? É parecido com trigo mesmo. Muito parecido. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem joio? E aí o homem diz: não, o inimigo que fez isso. E aí os empregados falaram: vem cá, queres, pois, que vamos arrancá-lo? E aí tem uma pegadinha legal aí para você aprender, né? Uma dica. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, até a ceifa, a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Quantos já conheciam essa parábola? Levante a mão assim. Ou pelo menos conhece o ditado, né? Fulano de tal é joio no meio do trigo. Eles crescem, amados, juntos. Mas se você arrancar o joio, vai arrancar o trigo junto. Então tem que esperar o momento certo para fazer essa separação. E o momento certo é a hora da colheita. Então, meu queridão e minha queridona, eu leio esse texto, eu penso o seguinte: todos esses perfis e essas práticas desses homens e dessas mulheres estão claros para nós como a luz do meio-dia, sim ou não? E a gente até ousa, e muitas vezes a gente tem até a presunção de julgar, embora Jesus tenha dito: não julgueis para não ser julgados. Mas a gente fala o seguinte: fulano de tal é joio.
temos que arrancar. E eu não estou falando de disciplina na igreja, esse texto não está falando de disciplina na igreja. Esse texto está falando em convivência junto no mundo. Existem pessoas que a gente precisa se afastar, e o texto diz, afasta deles. Mas a gente não pode matar. A gente não pode simplesmente dizer, não, fulano de tal não tem jeito, é joio. Não, 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 não. Você não sabe, tem que esperar o dia final. Jesus, seus anjos, os ceifeiros, é que vai determinar mesmo. É joio, cara, joio, vai para o fogo. É trigo, vai para o depósito, vai para o celeiro. Então é esse discernimento que a gente precisa ter, minha gente. E esse texto, eu confesso a você de que por mais que eu conheça e já tenho citado aqui, eu não tinha exposto ainda 2 Timóteo todo, mas é um texto que a gente conhece, é um livro que eu trabalho. Eu fiquei realmente muito tocado, porque é muito pertinente a esse momento que a gente está vivendo. Não é? Quando eu leio uma notícia de um pastor de uma igreja evangélica, não vou falar da denominação nem a cidade, mas você sabe da notícia, que usa o púlpito para falar de uma determinada vacina, falando de dados que ele não conhece, não domina. Gente, fake news já é uma coisa horrível. Do púlpito é digno do inferno até. Mas Jesus manda dizer para mim, Ezequias, só na hora da colheita. Não é? Eu posso orar, eu posso até denunciar, eu posso até interceder para que haja conversão, mas eles sempre vão estar com a gente. O joio sempre vai estar com a gente. É esse pastor fulano de tal, é esse outro líder aqui, é um camarada na televisão, é um mega evangelista que comprou jato aí com o dinheiro dos fiéis. E aí a revista Veja, que não gosta nem nada, né, coloca lá, templo é dinheiro. E aí a sociedade pensa que todo pastor é ladrão. Aquilo que um colega meu disse. Eu, quando falo que eu sou pastor, o pessoal até esconde a carteira. Porque já fica assim preocupado. Como é que é isso? E aí, por conta do mau testemunho de alguns, porque tem gente, amados, que lida com a gente como pastor como se a gente fosse ignorante. Aí conversa e tal, mas aí a gente começa a conversar e falar alguma coisa. Poxa, eu não imaginava, você nem parece que é pastor. Mas é. Porque nós somos rotulados pela triste maioria. Mas Jesus disse o seguinte: deixai crescer. Tem que deixar crescer juntos, joio e trigo, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, aí sim, eu vou falar aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Por isso que a divisão, a estrutura é simples, João Marcos. Primeiro, o perfil dos homens, 1 a 5. Depois, a prática dos homens, 6 a 9. Eu vou ser bem sucinto, como sempre procuro ser, embora o texto seja muito rico e denso. O perfil desses homens, versos 1 a 5. Por que Paulo chama a Timóteo, o medroso Timóteo, o doente Timóteo, o tímido Timóteo? E diz assim: Timóteo, sabe, porém, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Timóteo não sabia? Sabia, claro. Paulo não está informando a Timóteo. Paulo está surpreendendo a Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, apesar de você ser medroso, apesar de você ter que despertar o dom de Deus que há em você, porque você tem temor, você, Timóteo, participa comigo do sofrimento, vem sofrer comigo, Timóteo. Timóteo, seja um soldado. Quais foram as metáforas que Paulo usou? Soldado, atleta, agricultor, obreiro, servo, vaso e servo. Timóteo, eu já tenho explicado para você, eu só estou alertando você.
John Stott vai dizer que Paulo está dizendo o seguinte: a oposição à verdade não é algo passageiro, é algo que vai permanecer até terminar esses últimos dias. Você já deve ter ouvido aquela historinha bonita que diz o seguinte: um homem que procurou uma verdade para mostrar para o rei, e uma verdade que ia fazer ele sorrir e chorar ao mesmo tempo. Com essa história, aí um servo foi, encontrou e escreveu num papelzinho a frase: tudo vai passar. Então o rei ficou feliz porque aquilo de ruim iria passar, e ficou triste também porque ele ainda vai passar por mais algumas outras provas. Gente, tudo vai passar, mas esses tempos difíceis vão permanecer até a vinda de Jesus. Não vai passar. A pandemia vai passar mas a pandemia da incredulidade do coração sempre vai ter. Sempre vai ter gente com esse perfil aqui. Sempre, sempre, sempre. Esses tempos difíceis são os nossos tempos. Pedro, quando pregou em Atos 2, ele pregou falando justamente isso, citando Joel, o profeta do século 8, pelo menos eu creio. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Esses últimos dias, o Senhor derramou o seu espírito sobre nós. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus. Charles Spurgeon dizia o seguinte: eu creio no Espírito Santo todas as vezes que ele subia no púlpito para pregar. Nós dependemos do Espírito Santo. O autor aos Hebreus vai dizer: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias, Hebreus 1:1, pelo seu Filho. Então nós estamos nesses últimos dias, e tempos difíceis. Eu gosto de usar a palavra tempos penosos. No original, esse difícil aqui é difícil em dois termos. É difícil no sentido de difícil de suportar, e é difícil de se lidar com ele. Essa palavra difícil aqui no original é usado tanto em referência a perigosos animais selvagens. É difícil porque o leão está em cima da gente. O lobo quer morder a nossa garganta. Quanto também essa palavra é usada para um mar violento. Tempestade. Né? E o navio, amados, da igreja cristã está no mar. E às vezes a gente imagina, Miliane, Francisca, queridos, queridas, a gente imagina que a travessia vai ser serena, calma. Mas não, amados e amadas. As tormentas são grandes e as tempestades são demais. E se segura na cadeira porque vem furacão ainda. Tempos difíceis. É isso. Dias difíceis, dias duros, dias furiosos, dias violentos. Essa palavrinha ainda, não quero lhe chatear, é a mesma palavra que é usada para endemoniado, para descrever os endemoniados de Gadara, por exemplo. Eles ficaram furiosos, eles ficaram duros, difíceis, violentos. É fácil da gente identificar de que essa violência que a gente está vivendo nos nossos dias é fruto realmente de incitação demoníaca. Eu não posso, amados, acreditar. É uma coisa bárbara. Né? Quando eu vi aqueles dois policiais, um colocando a arma na cara do outro porque ele havia chegado atrasado para render ele, os dois foram punidos, aquela história toda, eu fico pensando, meu Deus do céu, que mundo é esse, né? Quem trabalha com escala aqui sempre tem aquele desgosto da pessoa que vai render, se é para render 7, chega 7h15, 7h20, 7h30, e sempre tem uma desculpa clássica e boa, né? Pode confiar que a desculpa é boa, desculpa, né? E aí houve uma situação, arma na cara. Eu fico pensando, meu Deus, cara, são agentes públicos. Eu sei que o homem pode errar e fica nervoso com muita coisa. O Tom Cruise não ficou nervoso lá por conta da filmagem que o pessoal não está respeitando. O pessoal fica... Tem um dia de fúria, né? Tem até um filme chamado Um Dia de Fúria. O filme é do mal, mas é bom você pelo menos ver que o cara tem um dia, o cara é normal, pai de família, de repente num dia, né?
Fernando, já jogou esse filme? O cara num dia pega uma arma, mata todo mundo, vira um serial killer, né? Um terrorista. Isso acontece, amados, mas, por favor, está acontecendo muito, gente. Isso é incitação demoníaca. Eu não tenho dúvidas disso. Paulo descreve então esse pessoal aqui. E ele já havia feito um detalhamento muito interessante em Romanos 1, né? 26 a 32, né? Deus os abandonou às paixões infames, pois até suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza, a questão do homossexualismo, né? Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, o homossexualismo, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao erro. E como eles não se importavam ou não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então Paulo já tinha dito isso em Romanos. E aqui me parece que ele repete. Nesse detalhamento dos pecados, obviamente eu não vou comentar cada um deles, mas eu entendi, e alguns comentaristas me ajudaram, que nós podemos dividir para fins didáticos. Eu não estou dizendo que Paulo pensou nessa divisão quando ele escreveu, mas como a palavra de Deus é um livro muito completo, ele fala de vários grupos de pecados. Tá? Pecados relacionados a si mesmo, pecados relacionados ao próximo, pecados relacionados a Deus, pecados relacionados à família, pecado relacionado ao dinheiro e pecados relacionados à espiritualidade. Então vamos aí a partir do versículo 2, tá? 4 pecados, não necessariamente na ordem, e eu só vou comentando aqui em grupos para a coisa ficar mais clara. 4 pecados mencionados são relacionados à relação do ser humano consigo mesmo. Os homens serão egoístas, né? Amarão a si mesmos. A palavra no grego aqui significa exatamente isso. Amantes de si mesmos. Né? Ao invés de amar o outro, ao invés de amar a Deus, ao invés de viver para o outro, a pessoa só ama a si mesma. É aquela pessoa que olha para o espelho e canta "Grandioso és tu". Né? A pessoa que se ama exageradamente. Embora a pessoa fale, mas pastor, eu não tenho que me amar? Se eu não me amar, ninguém me ama. Mas a Bíblia não diz para você se amar. Me mostra um texto. Aí eu sei que você espertinho está lá. Mas a Bíblia fala amar o próximo como a si mesmo. Mas cadê o mandamento? É amar ao próximo que é o mandamento. Como a si mesmo é uma evidência. Você se ama já. Você se ama até demais. Então você tem que amar ao próximo. Tem muito amor estocado aí no seu e no meu e muitas vezes nos nossos corações. Outra, jactanciosos. Né? Essa palavrinha aí significa fanfarrão, gabola. Né? É a pessoa que só sabe contar vantagens, quer seja por palavras, gestos ou comportamento externo. É um cara jactancioso, é um cara ganancioso. Ele quer, amados, ter as coisas. Para quê? Para se gabar. A minha televisão, olha o meu computador, olha o meu celular, olha a minha casa, eu não sei o quê, eu não sou como os outros. E aquela história toda. Junto dessa questão do jactancioso é a pessoa arrogante. Só que, embora a jactância, ela diz respeito a coisas que você tem. O arrogante é aquele que em relação a sentimentos interiores. E essa palavrinha significa soberbo. Um exemplo é Diótrefes, né? 3 João, versículo 9. Diótrefes que procurava ter entre eles a primazia. É você querer sempre estar em evidência.
É você contar a história da sua família sempre se colocando como mocinho, nunca como bandido. É querer ter a primazia. Gente arrogante. Mas Pedro disse em 1 Pedro 5,5, né? Deus resiste aos soberbos e dá graça a quem? Aos humildes. Uma outra, os homens não terão domínio de si, né? Sem domínio próprio. Tá? Gananciosos, arrogantes, presunçosos. Né? Eles não têm domínio. É a pessoa que, de fato, ela é como uma cidade sem muros, usando um provérbio de Salomão. Outros 6 pecados estão relacionados ao próximo, né? São implacáveis. A palavra grega significa o seguinte, é gente que não perdoa, gente incapaz de perdoar. Versículo 3 diz, né? Incapazes de perdoar. Não vou tratar na ordem aqui do texto, mas só para explicar. Incapazes de perdoar. É gente, amados, que além de, tratar mal ou ignorar, faz de tudo para a pessoa ainda sofrer algo mais. Né? Faz de tudo para a pessoa ainda perder aquilo que tem, não é? Incapaz de perdoar. Gente que é incapaz de fazer um acordo. Gente que é incapaz de ceder a uma trégua. Incapaz de perdoar. Além, o outro aqui no versículo 3 é caluniadores. E talvez você anote essa palavra, porque caluniador no original é diabo. Diabo significa caluniador. É aquele que está em Provérbios 6:19. É aquele que semeia contendas entre os irmãos. É o caluniador. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão o pessoal vai levantar a mão dizendo que tem alguém da família assim. É aquele que pega aquilo que o irmão disse e conta para o outro, mas conta invertido. E aí pega o que o outro falou e fala para o outro. É caluniador, ele semeia contendas entre irmãos. Eu estou falando entre irmãos, pode ser entre primos, primas, entre colegas de trabalho. Ele está sempre bem, mas ele colhe de um lado, colhe do outro, e os outros ficam mal e ele fica de bem com todo mundo. Mas por quê? Porque ele fica semeando discórdia. Isso é ser diabo. No original, caluniador, você já sabe, né? Vem do grego diabolos. Os homens serão cruéis. Versículo 3 fala disso, né? Cruéis. A palavra para cruel aqui é uma fera selvagem. A pessoa cruel, ela é um animal, ela tem instintos bestiais. Serão traidores. Versículo 4, traidores. A palavra traidor vem do original, que significa delator. É aquilo que Paulo viveu com Alexandre, o latoeiro, na 2 Timóteo 4,4. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Foi Alexandre que delatou o apóstolo Paulo, e quando ele estava possivelmente ali em Troade. E quem entregou a Paulo para as autoridades romanas teria sido esse tal de Alexandre, o latoeiro. Os homens serão atrevidos, amados, inconsequentes, diz Almeida, século 21. É uma pessoa levada pela paixão. A palavra aqui é o seguinte, é uma pessoa passional, uma pessoa que só age por paixão. Ela não vê verdade, ela quer ver o sentimento, ela é escrava dos seus sentimentos. Escrava dos seus sentimentos. Uma outra aqui, os homens serão traidores, já falei, atrevidos, inimigos do bem. Ou versículo 4, finalzinho, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A palavrinha no original significa assim,
aquele que não gosta de boas amizades. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu sei que é chato falar isso, mas tem pessoas, amados, que só atrai gente ruim, porque ela é ruim. Você pode pegar, e eu vejo alguns pais fazendo isso, até tem que fazer, não estou dizendo que não tem que fazer. Eu vou mandar o meu filho, porque ele está se misturando com más amizades. Eu vou mandar ele para longe. Aí chega lá, ele vai se ajuntar com quem? Porque é uma coisa, o cara é inimigo do bem. O cara é inimigo, ele não gosta de boas amizades. Ele só gosta de amizades com gente ruim. 4 pecados são descritos na nossa relação do homem com Deus. Aí a gente precisa entender aqui, por exemplo, blasfemadores, né? Vai estar no verso 2. Depois de presunçosos, blasfemos. O que é blasfêmia? É insulto. Insulto a Deus e aos homens. Nós vamos tomar muito cuidado com blasfêmia, amados. Existe um pecado sem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo. É o pecado que tem muito a ver, é irmão gêmeo da incredulidade. A blasfêmia é isso. É Deus que está Deus que está fazendo, mas a pessoa acredita ao diabo. Ou à ciência. Por exemplo, porque tem gente sendo curada de Covid, mas ela agradece ao medicamento. Tem que agradecer. E muitas vezes até a medicamentos que não são comprovadamente corretos de serem usados. E a pessoa fala, o quê? O meu Deus é esse médico. Abaixo de Deus é esse medicamento. Mas, na verdade, aquele medicamento, para ele, é como se fosse um Deus. Existem pessoas assim. Existem pessoas que confiam mais, amados, no medicamento do que em Deus. Existem pessoas que acreditam muito mais em si mesmas do que em Deus. Não, comigo não aconteceu isso, ou não vai acontecer isso, não é? Nós estamos aguardando uma vacina, amados. Não importa de onde venha, ela sendo devidamente testada, avaliada, chancelada pela nossa agência reguladora. Mas a gente sabe, amados, a gente confia no Senhor. Nossa vacina, essa vacina não pode ser uma divindade, um Deus a nós. Cuidado com a blasfêmia. Cuidado, né? Tem umas histórias famosas sobre isso, né? Elis Regina, por exemplo, lá em Porto Alegre, que antes de morrer teria dito para o porteiro, olha, não deixa ninguém subir, né? Nem que Deus venha, ele sobe. Né? Então, e outras histórias mais que a gente conhece de pessoas até mesmo próximas a gente que blasfema contra Deus. Tem muita gente, a gente ouve algumas coisas assim. Ah, o meu Deus é o meu dinheiro. Ah, meu Deus é isso daqui, que é isso? Os homens serão ingratos. Né? Versículo 2, depois de desobedientes aos pais, que eu vou falar ainda, ingrato, amados, é gente que não tem graça, não tem gratidão no coração. Ingratidão, amados, é muito triste. Quantos pais, amados, investem seu tempo, sua energia, seu cuidado aos seus filhos e depois que chegam na determinada idade não tem esse retorno em termos de gratidão, não é? Ou amigos, ou igrejas, ministérios, pastores que sejam. A ingratidão dói no coração, dói, né? Mas a gente vai ter que conviver com isso. Os homens serão irreverentes, tá? Irreverentes. Existe, amados, gente irreverente. Irreverente aqui significa gente indecente. Gente que de fato é inconsequente. Gente, enfim, que não tem respeito para com Deus e nem para com o próximo. Em suma, amados, pessoas que adoram a si mesmas em vez de adorar a Deus. Em relação à família, tem os homens serão desobedientes aos pais. Amados, isso é o que a gente tem mais visto por aí, que coisa triste, né?
Efésios 6, Paulo diz, vós filhos, obedecei, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Desobedientes aos pais. É coisa realmente muito séria. E no verso 3 fala de sem afeição natural. Aí você vai pensar, meu pastor, o que é sem afeição natural? No original significa gente que não ama a família. Sem amor à família. Olha para mim, amados, eu sei que pode ter vários motivos, várias razões, mas, por exemplo, tem muita gente que é desapegado da família apenas por opção. Né? Eu sei que, não estou dizendo para você ligar para sua mãe todo dia, para seu pai todo dia, as filhas geralmente fazem isso, mas você não pode ser tão desligado, amados. Eu conheço pessoas que estão há 8, 10, 15, 20, 30 anos sem ver os pais. Desapegados à família. Ah, pastor, mas eu saí de casa cedo, na adolescência, não sei o que e tal e tal. Mas não justifica, amados, alguém que é convertido e que tem pais, irmãos vivos e que não os procure, pelo menos por ocasião de tá chegando o Natal aí, não sei. Tem que ter alguma coisa, sem afeição natural, porque você não é um cara sozinho no universo. Ninguém é sozinho. Você veio de uma mãe, de um pai, você tem um vínculo, você tem. Por isso que eu admiro muito os crentes que, mesmo recebendo muitas vezes muitos nãos, muitas portas na cara, mas procura os irmãos, procura as irmãs, procura o pai, procura a mãe, mesmo que a mãe tenha sido, minha mãe me abandonou, mas ela está lá. E eu louvo a Deus por alguns crentes amados. Aqui na nossa igreja nós temos testemunhos disso, que cuidaram dos seus pais, da sua mãe, mesmo tendo sido abandonados por elas quando criança. Ou que ajudaram o irmão, mesmo ele tendo virado a cara para ele. Amados, a gente só dá aquilo que a gente tem. Se você dá indiferença, é porque você é um cara indiferente. E não é porque as pessoas lhe dão o mal que você vai retribuir. A palavra de Deus é clara, que nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas devemos retribuir o mal com o bem. Paulo vai dizer isso em Romanos, no capítulo 12, num texto claríssimo da palavra de Deus. Tem outros, mas esse, de maneira muito clara, está dizendo aqui, olha, versículo 17, Romanos 12, a ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Ah, pastor, mas ela é chata, ela me quis o mal, mas olha, queira o bem. Porque se você for uma pessoa sem afeição natural, você vai ser difícil até de amar a sua família. Por que tem muita gente que tem dificuldade para amar a sua família? Porque veio de uma família que não foi nutrido amor. Só que tem um momento, amados, me perdoe a franqueza para você aqui, tem uma hora que tem que cair esse ciclo, tem que quebrar esse ciclo, tem que quebrar esse muro. Quem vai quebrar? O seu pai de 85 anos ou você? Que tem idade, maturidade, pode quebrar isso, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas vai ser sem graça. Vai ser. De início vai ser. Você vai ligar para sua mãe, seu pai, seu irmão, aquele que está distante de você, a pessoa vai até assustar. Alguém morreu? Não morreu não. Morreu o mal do meu coração. Jesus está limpando. Feliz Natal para você e para sua família, que Jesus lhe abençoe. A pessoa vai até pensar, poxa, o cara está doente? Não. Você está sarado. O doente não faz isso. Cuidado, amado e amada. Gente desafeiçoada, né? O pecado mencionado em relação ao dinheiro, né? A questão dos avarentos, né? Os avarentos. Tem gente que, amado, só pensa em dinheiro, né? Amantes da prata, né? Coisa séria, coisa séria.
O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6,10. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Cuidado. Cuidado com esse amor, essa impiedade de viver apenas por lucro, né? De se relacionar com as pessoas erradamente. Versículo 5 é o pecado em relação à espiritualidade, né? Tem forma de piedade, de religiosidade, mas rejeita o poder. Isto é, parece que é bom, né? Parece que é religioso, parece que é crente, parece que é convertido, mas pela prática nega o poder de Deus. Isso é muito sério. Paulo vai dizer aos Romanos ainda no capítulo 8, 7 a 8, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a outra porção, amados, para terminar, é a prática desses homens, né? Tudo isso que foi citado aqui, amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Esse ímpio aqui diz respeito a esse comportamento de negar a Deus, né? De ser inimigo de Deus, ser hostil à lei de Deus, sem afeição natural, incapaz de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, não é? É gente que só pensa em ter lucro, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, gente que tem aparência de religiosidade, mas rejeita o poder. E entre eles, versículo 6, olha a prática, estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Dentre esses homens, amados, existem aqueles que são militantes. Além deles terem esses comportamentos, eles são mensageiros de Satanás, que se infiltram na igreja de Jesus, visitando os lares, quando os maridos estão ausentes, para poder fazer a cabeça, conquistar, cativar, esse é um termo bem militar, não é? Mulheres, tornando-as presas dos seus ensinos. Não é? São verdadeiros mensageiros, pregadores de heresias. E eles não fazem isso de maneira aberta, né? É sempre muito secreta, muito manhoso, muito furtivo mesmo. E atrai, me permitam minhas irmãs falar, mulheres tolas. No original, mulherzinhas, mulherinhas, para ser mais preciso, né? Mulher ociosa, tola, sem firmeza. Mulheres que gostam de novidade, né? E homens que se comportam como tal também, né? Gente que nunca chega ao conhecimento, está sempre aprendendo. Vamos fazer o curso tal. Eu me lembrei quando eu fiz aqui, o curso tal, discipulado tal, mas nunca aprende, nunca muda, né? São mulheres tolas, né? Gente que não chega ao conhecimento da verdade. E aí Paulo pegou pesado, falou, olha, são como Janes e Jambres. Você conhece aquela história de Êxodo 7, quando Faraó chama os sábios encantadores e os magos do Egito para fazer o mesmo com seus encantamentos, aquilo que Deus estava fazendo nas pragas? E os magos fizeram o mesmo, né? Até a praga das rãs, né? Quando chegou a hora da sarna, havia sarna neles também, nos magos e em todos os egípcios, né? Então Paulo diz, olha, são como, versículo 8, Janes e Jambres, resistiram a Moisés, e eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Paulo está dizendo o seguinte, eles são como magos, eles são feiticeiros.
Quem ensina, amados, más doutrinas, são homens com entendimento corrompido, reprovados na fé e verdadeiros feiticeiros. São como Janes e Jambres, que Paulo está usando aqui, nomes deles não estão em Êxodo, está usando recursos aqui da tradição que Paulo conhecia muito bem. Gente que, de certo modo, enfeitiça as pessoas. Paulo vai usar esse verbo aos Gálatas, quando fala assim, quem vos fascinou, ó Gálatas? O verbo fascinar é enfeitiçar. Quem enfeitiçou vocês? Hoje em dia a gente precisa tomar muito cuidado com a mensagem que a gente ouve na internet, amados. Com aquilo que a gente ouve pela televisão. Mensagens assim, eu falo, meu Deus, isso aí é verdade, hein? Acontece. Tem muita gente, amados, que me perdoe a franqueza, é imitação. É pastor, é missionário, denorex. Parece remédio, mas não é. Parece ser de Deus, mas não é. Você precisa... Eu me lembro de alguns anos atrás, tem um bom tempo, o reverendo Mu teve um encontro no Uruguai. Reverendo Mu, da Igreja da Unificação, ele é um sul-coreano e que é dono de metade das coisas lá no Mato Grosso. É dono até de time de futebol. Tem fazendas e tudo. E ele vive um sistema de comunidade, ele é o Deus do meio do pessoal, é uma coisa assim sinistra. Mas aí ele fez um congresso em Uruguai, e para pousar bem junto com os pastores, ele chamou os pastores para participar desse congresso, pagando as despesas, tudo deles. Amados, na época eu não era pastor, graças a Deus, e não fui nem tentado quanto a isso. Mas o que teve de pastor que falou, o quê? De graça? Estou indo. De graça até o reverendo Mu. Agora eu fico pensando, amados, se pastor não tem discernimento... Gente, congresso de graça, já é para no Uruguai. Reverendo Mu. Murrar, não dá, ué. É só conhecer um pouco, ler um pouco. Mas é o que a gente vê hoje, amados. Janes e Jambres. Parece bem, a pinta é boa, o diálogo é bom, né? Nada contra, já preguei em púlpito assim, mas aquele púlpito redondinho assim, parece uma mesa, o cara todo escolado, o cara fala bonito, o cara vende um livro aqui, outro livro ali, tem um site. Aí tem gente que fala, mas pastor, é inveja, porque o YouTube, o canal do fulano de tal tem milhares de seguidores. Será? Isso é tudo? O camarada tem milhares de seguidores, então é bom? Amados, caminhando para o final, em suma, às vezes a gente fica angustiado por causa dos falsos mestres. Pessoas que se opõem contra a verdade, pessoas que perturbam a igreja, pessoas até mesmo no nosso meio, na nossa denominação. Gente que usa métodos astutos, enganosos, gente que é verdadeiro mercador da fé alheia, gente que é charlatão mesmo, e que consegue pessoas, suas igrejas lotam, até na pandemia estão lotadas, e a gente fica assim, olha, caramba, mentira vale a pena então, cara. Mas aí eu leio a palavra de Deus, versículo 9, e diz assim, mas eles não irão adiante. Você pode dizer amém? Não irão adiante. A sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Gente, um dia a verdade vem. Tá? Um dia a verdade vem. Não adianta. Todo movimento religioso que começa atraindo muita gente, cuidado. Cuidado. Tem que ser igual mineiro. Um pé atrás, meio pelas beiradas, ter paciência. Será que é? Será que não é? Não dá para mergulhar de cabeça nesses movimentos novos. Eu só tenho 3 aplicações e a gente vai terminar 3 minutos. Primeiro, a gente vive até a segunda vinda de Jesus tempos penosos, mas
A gente não deve desanimar, não. Nós não podemos parar de lutar, amados. Guarda isso daí. Não é tempo de parar de lutar. A gente tem que continuar lutando. 1 Timóteo 4,1 diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Cuidado com sonhos, tá ok? Ah, Deus me mostrou com sonho. Se não tiver confirmação na palavra, é laço. Ah, fulano de tal profetizou, revelou. Não. Esse dom de revelamento não vem de Deus. É movimento, Cuidado. Cuidado com isso. Outra. Das marcas desses homens, o que se sobressai é alguma deformação do amor. A presença do amor é a virtude mais importante. E a falta dele é o pior de todos os vícios. Né? Começa com amantes de si mesmos, né? E termina com versículos 4, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tem muita gente que cai porque é menino. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vamos parar com esse negócio de menino, né? Tá na hora da gente amadurecer, né? Não dá para ficar pulando de um lugar para o outro. Não dá para ficar, sei lá, lendo e ouvindo de tudo. E por fim, fato é que estes não irão adiante. Em outras palavras, todo o nosso esforço em defendermos o verdadeiro Evangelho de Jesus irá valer a pena. Sempre valerá a pena sermos fiéis. É isso. Paulo, ao final da sua vida, disse em 2 Timóteo 4, 7 a 8: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Eu quero terminar com uma tradução do Eugene Peterson, né, desse texto. Assumo o comando, porque estou para morrer. Minha vida é uma oferta no altar de Deus. É a única corrida que vale a pena desfrutar. Tenho corrido com esforço até o fim, conservando a fé por todo o caminho. Tudo que existe atrás de mim agora é a ovação, o aplauso de Deus. Submeta-se a isso, pois Ele é um juiz honesto. Ele vai fazer o que é certo, não apenas para mim, mas para todos os que estão ansiosos por sua vinda. Meu querido, minha querida, permaneça fiel. Entregue a sua vida ao Senhor, diariamente. Corra a corrida que vale a pena desfrutar, a corrida da fé. E quando você chegar ao fim, você vai receber o aplauso de quem de fato importa. É o aplauso de Deus. Quem espera o aplauso dos homens vai receber, só que só vai valer aqui. Quem espera o aplauso de Deus vive, a despeito de não ter o aplauso dos homens, mas um dia vai receber o aplauso, repito, de quem de fato, definitivamente importa. E aí quando você morrer, não estou querendo isso, mas vai chegar, você vai dizer como Atmani disse. E o Atmani está aí na foto aí, João, dá um clique. O chinês, falecido nos anos 50, mais precisamente em 52. Ele disse: eu morro porque eu creio em Cristo.
Obrigado, Senhor, pela sua palavra, lida e exposta aos nossos corações. Obrigado porque quando a gente morrer, crendo, nós apenas vamos morrer porque cremos em Cristo. E receberemos o aplauso de Deus, porque a gente não viveu a vida para ter aplausos para nós mesmos. E nem vivemos a vida para recebermos elogios, benefícios neste mundo. O que a gente quer no meio dessa geração tão corrupta é continuar crendo. E por mais difícil que seja, por mais que estejamos sempre mal acompanhados, pelo menos pelas pessoas aqui narradas em 2 Timóteo 3, nós estamos certos que eles não irão adiante. Serão como joio lançado no fogo. E nós, tenha misericórdia de nós e permita-nos sermos trigo guardados no teu celeiro. Porque eu creio que quando o Senhor vier, o Senhor vai distinguir quem é quem. Que sejamos um dos trigos. No nome de Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente, amado e amada. Estaremos